I want to talk with you this morning about the role of the Holy Spirit and our conscience. Gostaria de falar a vocês nesta manhã sobre o papel do Espírito Santo na nossa consciência. And I want to start with a little history. E eu quero começar com um pouquinho de história. If you were to give a date for the beginning of the Reformation, Se você pudesse dar uma data ao início da Reforma, you would date the beginning of the Reformation to October 31st, 1517. você daria a data de 31 de outubro de 1517. That is the day on which Martin Luther nailed the 95 Theses on the church door at Wittenberg. Essa é a data em que o Martim Lutero pregou as 95 teses lá na porta da Catedral de Wittenberg. In the years that followed, Luther became a very controversial man. Nos anos que se seguiram, Lutero se tornou um homem muito controverso. In April of 1521, Em abril de 1521, he was summoned to a council called the Diet of Worms. ele foi convocado para um conselho, uma reunião chamado Dieta de Worms. In January of that year, Pope Leo X had excommunicated Luther. Em janeiro daquele ano, o Papa Leão X havia excomungado Lutero. And Luther was called before this imperial council to defend his beliefs. E Lutero foi convocado a esse concílio imperial para defender as suas posições. We may think of Luther as very brash and even arrogant. Às vezes a gente imagina um Lutero assim, muito arrogante, muito ousado. But when he came to the town of Worms, he did not come as a confident man. Mas quando ele chegou lá na região de Worms, ele não veio tão confiante assim. On the first day, he was so intimidated, his statements could barely be understood. No primeiro dia ele estava tão intimidado que as suas frases não faziam muito sentido, estavam meio desconexas. They were going to excommunicate him and banish him from the empire if he did not recant. Se ele não voltasse atrás das suas posições, ele seria excomungado e lançado para fora do império. But by the end of his interrogation, he regained his confidence. Mas no final do interrogatório, ele retomou a sua confiança. And he concluded with these famous words. E ele concluiu com essas famosas palavras: My conscience is captive to the word of God. A minha consciência está cativa da palavra de Deus. Thus I cannot and will not recant. Então eu não posso e não vou voltar atrás. For going against my conscience is neither safe nor salutary. Pois ir contra a minha consciência não é nem seguro nem saudável. I can do no other. Here I stand. God help me. Amen. Eu não posso fazer diferente. Aqui eu permaneço. Que Deus me ajude. Amém. Very famous words. Famosas essas palavras. But they did not do Luther much good. Mas elas não fizeram muito bem a Lutero. In May of 1521, the emperor handed down his decision. Em maio de 1521, o imperador finalmente trouxe sua decisão. Luther was placed under what was called ban and double ban. Ele foi colocado sobre o que era chamado de condenação e dupla condenação. And you don't even have to know exactly what that was to know that doesn't sound very good. Você não precisa nem saber o que significa para entender que era muito ruim. The Edict of Worms told men and women of the empire what they were to do with Martin Luther. O Edito de Worms dizia o que deveria ser feito a Martinho Lutero. It said they were not to take Luther into their houses. As pessoas não podiam receber Lutero em suas casas. They were not to give him food or drink. As pessoas não deveriam alimentá-lo. They were not to hide him. Não deveriam escondê-lo. They were not to offer him any help. Não deveriam oferecer a ele qualquer ajuda. They were not to follow him, support him, or encourage him. Não deveriam segui-lo, apoiá-lo, nem encorajá-lo. And the edict said if they could find him, they were to seize him. E o edito dizia que quem encontrasse Lutero deveria capturá-lo. They were to capture him and under tightest security bring him to the emperor. Ele deveria ser contido e levado seguramente para o imperador. Luther was willing to endure this danger for the sake of his conscience. Lutero estava disposto a suportar esse perigo por causa da sua consciência. And this was not some liberated
autonomous, self-directed conscience. E não era uma consciência libertada, autônoma, que dirigia a si mesma. But this was his conscience held captive to the Word of God. Mas era uma consciência cativa à palavra de Deus. In one sense, you could say that the history of the Reformation, Num certo sentido, você poderia dizer que a história da Reforma, the history of Germany, que a história da Alemanha, the history of Europe, a história da Europa and even the history of the whole Christian church e até a história de toda a igreja cristã was changed because Martin Luther would not do what he knew was wrong. porque Lutero não faria o que ele sabia que era errado. Praise God that Luther took his conscience seriously. Louvado seja Deus, porque Lutero levou a sério a sua consciência. And I wonder how you treat your conscience. E eu fico imaginando como é que você trata a sua consciência. The Bible actually has a lot to say about our A conscience. Bíblia tem muito a dizer sobre a nossa consciência. And I want to start by looking at just one verse. Eu quero começar lendo um verso. 2 Corinthians 1 2 verse Coríntios 12. 1:12. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 12. I will read it in English first and then you'll hear it in Portuguese. For our boast is this, the testimony of our conscience, that we behaved in the world with simplicity and godly sincerity, not by earthly wisdom, but by the grace of God, and supremely so toward you. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Why did Paul say this? Por que Paulo disse isso? Paul in this letter is facing many accusations. Paulo na sua carta está enfrentando e está recebendo muitas acusações. The Corinthians think that he is a fake. Os coríntios acham que ele é falso. They think he's very strong in his letters, but he's very unimpressive in person. Eles o julgam muito duro nas suas cartas, mas pessoalmente muito assim, muito opaco. They think he is fickle. Pensam que ele é assim sem expressão. They questioned his integrity because they did not think he was dependable. Eles não confiavam nele, por isso questionam a sua integridade. Aber is going to read verses 15 through 17 to give some context. Eu vou ler os versos 15 a 17 para dar um pouquinho mais de contexto. Veja lá. Com esta confiança resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício, e por vosso intermédio passar à Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Ou, ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? The Corinthians were upset because Paul did not visit them. Os coríntios estavam desapontados porque Paulo não os havia visitado. He had spoke to them of coming back for another visit, Ele tinha falado a eles que voltaria para uma visita, but his plans had to change. mas os planos mudaram. He changed his plans because he did not want to come and hurt their feelings. Ele mudou os planos porque ele não queria chegar lá e machucar e ferir os sentimentos deles. Because if he came, he would have had to rebuke them for their errors. Porque se ele chegasse lá, ele teria que reprová-los duramente por causa dos seus erros. But they thought that Paul was a hypocrite for saying one thing and doing another. Mas eles achavam que Paulo era um hipócrita por dizer uma coisa e fazer outra. But Paul had good reasons for not coming. Mas Paulo tinha boas razões para não ir. Aber will read verse 23. Olha o verso 23. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. So it was to spare them that he changed his plans and did not come. Então foi para poupá-los que ele mudou seus planos e não foi. But they thought that he was not dependable and lacking in integrity. Mas eles julgaram que Paulo não era confiável, então faltava a ele integridade. This whole letter is a response to many accusations against Paul. Então toda essa carta, na verdade, é uma resposta às muitas acusações contra Paulo. And here in verse 12 he mentions three things
in his defense. E aqui no verso 12, que nós lemos no início, ele menciona 3 coisas em sua defesa. First, he mentions his simplicity. Em primeiro lugar, ele menciona a sua simplicidade, ou como está traduzido aqui, santidade. He means that his motives were pure. Ele está querendo dizer que os seus motivos são puros. He really did desire to see them. Ele realmente tinha desejo de vê-los. He was not trying to trick them. Ele não estava tentando enganá-los. He was not trying to do some kind of political maneuvering. Não estava fazendo nenhuma manobra política. And then second, he mentions his godly sincerity. Em segundo lugar, ele menciona a sinceridade de Deus. Paul said, I am honest and candid with you. Paulo está dizendo assim, eu estou sendo honesto, franco com vocês. I did not tell you one thing and do another. Eu não falei uma coisa e estou fazendo outra. I was not trying to be coy or evasive. Eu não estava tentando ser evasivo ou enganador. I was sincere in my desire to come visit you. Eu realmente tinha sinceridade quando eu disse que eu queria visitá-los. The third item he brings to his defense is his conscience. A terceira coisa que ele traz em sua defesa é a sua consciência. He says that his boast is in the testimony of his conscience. Ele diz que ele se orgulha no testemunho da sua consciência. More than a dozen times in the New Testament, we see a positive reference to the conscience. Mais do que 12 vezes no Novo Testamento nós vemos uma menção positiva sobre a consciência. For Paul and the New Testament writers, it was absolutely imperative that they have a clean conscience. Para Paulo e os escritores do Novo Testamento, era muito importante que eles tivessem uma consciência limpa. Paul is saying to the Corinthians, Paulo está dizendo para os coríntios, my motives were sincere, my heart was right, and I didn't do anything wrong. meus motivos estavam corretos, eu não fiz nada de errado. You may think that I did something wrong, but my conscience is clean. Você pode achar que eu fiz alguma coisa errada, mas a minha consciência está limpa. Notice he didn't apologize just to get rid of them. Perceba que ele não se desculpou só para se livrar deles. Sometimes when people are upset with us, Às vezes quando as pessoas estão chateadas conosco, we may say sorry even if we don't mean it. nós podemos dizer assim, desculpa aí, perdão, mesmo se a gente não está sentindo sinceridade de coração. Just so they'll leave us alone. Só para eles nos deixarem tranquilos. And then you say, sorry. Aí você fala assim, desculpa. It doesn't really count. Não conta, entendeu? Não vale mais dizer desse jeito. Paul doesn't do that. Paulo não faz assim. He appeals to his own conscience. Ele apela para a sua consciência. Listen to a few other verses from the New Testament. Ouça alguns outros versos do Novo Testamento. In Acts 23:1, Paul says to the council, Em Atos 23:1, Paulo fala ao concílio: brothers, I have lived my life before God in all good conscience up to this day. Irmãos, eu tenho vivido a minha vida perante Deus em toda boa consciência até este dia. And Paul says in Romans 9:1, E em Romanos 9:1, Paulo diz assim: I am speaking the truth in Christ, I am not lying, my conscience bears me witness in the Holy Spirit. Eu estou falando a verdade em Cristo, eu não estou mentindo, a minha consciência dá testemunho no Espírito Santo. And again, Paul says in 2 Timothy 1 verse 3, E novamente Paulo fala lá em 2 Timóteo 1:3. I thank God whom I serve as did my ancestors with a clear conscience. Eu agradeço a Deus a quem eu sirvo, como fizeram os meus ancestrais, com uma consciência limpa. And Hebrews 13 says, pray for us that we may have a good conscience. E Hebreus 13:18 fala: ore por nós para que nós tenhamos uma consciência limpa. The conscience is not the final judge and jury for the Christian. É claro que a consciência não é o júri final do cristão, But it is a very important witness to bring to the stand when you are accused. mas é uma testemunha importante para trazer ao tribunal quando você é acusado. So how should we define the conscience? Então, como é que nós devemos definir a consciência? This is my definition. A minha definição é esta aqui: The faculty within human beings that assesses what is good and what is bad in us. a faculdade dentro do ser humano que avalia o que é bom e o que é mal em nós. This is what the word means both in Greek and in Latin. É o que a palavra significa tanto no grego quanto no latim. In Greek, the word is sunedesis, Em grego é suneidesis, which means knowing with. que significa conhecer com. In Latin, the word is conscience,
E em latim é consciens. very much like your word in Portuguese. Mesma coisa que nós temos em português, It also means knowing with. que é saber com. The conscience is what God puts in us so that we may know ourselves. A consciência é o conhecimento que Deus coloca em nós para que nós nos conheçamos. And God uses the Holy Spirit to affect our conscience. E Deus usa o Espírito Santo para afetar a nossa consciência. The Puritans said conscience is God's spy and man's overseer. Os puritanos falavam que a consciência é o espião de Deus e o superintendente do homem. Turn for a moment to Romans chapter 2 verses 14 and 15. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos 2, versos 14 e 15. And Aber will read those verses in Portuguese. E o Eber vai ler esses versos em português. Romanos 2, versos 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. This is a great description of how the conscience works. Essa aqui é uma grande descrição de como a consciência funciona. The conscience can be in us a prosecuting attorney. A consciência pode funcionar como um promotor acusando-nos. It keeps you up at night. Ela mantém você acordada It à noite. reminds you of your sins. Ela lembra você dos seus pecados. The Holy Spirit pricks your conscience to remind you of guilt. O Espírito Santo, ele começa a cutucar sua consciência para lembrar você da sua culpa. That's the conscience as a prosecuting attorney. Essa é a consciência funcionando como promotor de acusação. But the conscience also can act as a defense attorney. Mas a consciência também pode funcionar como um advogado de defesa. It helps you face the accusations of the devil. Ela permite você enfrentar as acusações do diabo. It helps you face the accusations of your enemies. Ela ajuda você a enfrentar as acusações dos seus inimigos. It tells you that you are in the right even when others slander you. Ela diz para você que você está correto mesmo quando os outros maldizem você. The conscience can accuse you or defend you. A consciência pode acusar ou defender você. Having a conscience is a mark of being a mature adult. Ter uma consciência faz parte de ser um adulto maduro. Scripture will sometimes speak of children not knowing their right hand from their left. Sometimes às vezes a escritura fala sobre crianças não saberem discernir entre a sua direita e a sua esquerda. They don't have a fully formed conscience to know good from evil. Isto é, elas não têm uma consciência plenamente formada para saber o certo do errado. The conscience is what separates us from animals. A consciência é o que nos distingue dos animais. You know the story of Pinocchio? Vocês sabem a história do Pinóquio? Yeah? Okay. Sim? The little boy who was a puppet and wanted to become a real boy. Lembra que ele era um boneco que queria se tornar um menino de verdade. And he is assigned this person, Jiminy Cricket. E ele tem lá uma pessoa que o acompanha, que é aquele grilinho, o Jiminy Cricket. And he is to be his conscience. E esse grilo é a sua consciência. And whenever Pinocchio tells a lie, E quando o Pinóquio conta uma mentira, o nariz cresce. he grows a very big nose, O nariz dele fica enorme, even bigger than mine. até maior do que o meu. Because when we lie, it is as plain as the nose on our face. Porque quando nós mentimos, é tão claro quanto o nariz na nossa face. Do you remember what happens in the story as he begins to lie more and more? Você lembra o que acontece quando ele começa a mentir mais e mais? He starts to grow ears like a donkey, Ele começa a ter orelhas de um burrinho. and he starts to grow a tail, E a cauda também. and he starts to make funny noises. E ele começa a fazer barulho engraçado. Hee-haw! Ah, very good. Do you see what's happening to Pinocchio? Vocês estão percebendo o que está acontecendo com o Pinóquio? He wants to be a real boy, Ele quer ser um menino de verdade. but as he ignores his conscience, Mas à medida que ele ignora a sua consciência, he becomes like a beast. ele se torna um animal. Conscience is what makes us human. Consciência é o que nos faz humanos.
it is also what makes us able to live a life of peace with God. E é também aquilo que permite que nós tenhamos uma vida em paz com Deus. Understanding the role of the conscience is indispensable for Christian maturity. Ter uma consciência é também indispensável, uma consciência limpa é indispensável para uma maturidade cristã. But as important as the conscience is, Mas não importa quão importante ela seja, the conscience can also go wrong. a consciência também pode falhar. The Bible talks about a number of categories for the conscience. A Bíblia fala de várias categorias da consciência. Let's look at several of them. Vamos olhar várias delas. Start with Hebrews 10:22. Vou começar com Hebreus 10, 22. We'll have Aber read it. Hebrews 10:22. Abra lá em Hebreus 10, 22. Can I read it? Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Hebrews says we can have an evil conscience. Hebreus está dizendo que nós podemos ter uma má consciência. An evil conscience is one that accuses you of wrongdoing, A consciência má é aquela que acusa você de fazer o mal, but you don't do anything about it. mas você não faz nada a respeito. Your conscience is not cleansed A sua consciência não está limpa, because you haven't dealt with what you know is wrong. porque você não lidou com aquilo que você sabe que está errado. That's an evil conscience. Essa é uma má consciência. It convicts you of sin and you ignore it. Ela convence você do pecado, mas você ignora. I'm sure none of you have ever done that before. Tenho certeza que nenhum de vocês jamais fez isso. When I was a boy, I had a very good friend, Quando eu era menino, eu tinha um amigo muito próximo. and this very good friend would sometimes lead me to do things that weren't very good. E às vezes esse menino me conduzia a fazer coisas que não eram muito boas. Nothing major, but silly things that little boys do. Nada assim tão grave, mas aquelas coisas tolas que meninos fazem. We would call people on the phone and make crank phone calls. A gente fazia ligações para fazer pegadinha com as pessoas. We would ring the doorbell and then run around the house so they couldn't see us. A gente tocava a campainha e corria atrás da casa para ninguém nos ver. When we got older, he tried to push me to different things. Quando nós crescemos, ele tentou me levar a coisas diferentes. I imagine you have MTV here. Eu imagino que vocês têm MTV aqui. Sorry about that. Lamento isso. He would want me to watch things that I knew my parents didn't want me to watch. Ele queria que eu assistisse coisas que eu sabia que os meus pais não queriam que eu assistisse. He was not always a good influence on me. Ele nem sempre foi uma boa influência sobre mim. And my conscience would tell me that I shouldn't do these things. E a minha consciência estava me dizendo que eu não devia fazer essas coisas. But I would try to push away my conscience. Mas eu estava tentando colocar de lado a minha consciência. That's an evil conscience. Essa é uma má consciência. And one of the great dangers with an evil conscience E um dos grandes perigos com uma má consciência is that the more you ignore it, the more danger you are in. é que quanto mais você a ignora, em maior perigo você está. Which brings us to a second category for the conscience. E isso nos leva a uma segunda categoria da consciência. Aber will read from 1 Timothy 4, verse 2. Eu vou ler de 1 Timóteo, texto de 1 Timóteo 4:2. 1 Timóteo 4:2 diz assim: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. If you ignore your conscience long enough, Se você não escutar a sua consciência por muito tempo, your evil conscience will become a seared conscience. a sua má consciência vai se tornar uma consciência cauterizada. You won't feel anymore. Você não vai sentir mais, It won't work right anymore. não vai funcionar direito. It's like scar tissue. É como pele de como é que é? Cicatriz, obrigado. É como a insensibilidade da pele da cicatriz. You get an injury and a scar forms. E aí você fere e aí uma cicatriz se forma. And you can no longer feel that part of your skin. E você não consegue mais sentir aquela parte da sua pele. Or let me give another illustration. Eu vou dar uma outra ilustração. And this will not make sense to many of you Isso não vai fazer sentido para muitos de vocês, because you live where it is very hot. porque vocês moram num lugar muito quente. But I live
in Michigan where it's very cold. Mas eu moro lá em Michigan, onde é muito frio. We skate to work and we live in igloos, Nós patinamos para o trabalho e a gente mora em iglus. more or less. If you are outside in the cold for too long, Se você ficar no frio lá fora por muito tempo, you get what's called frostbite. você você começa a sentir falta sensibilidade aos seus membros. And even if you have a hat and gloves on, E mesmo se você está lá com algum tipo de gorro, de luva, it can be so cold that you start to lose feeling in your fingers. e aí você começa a perder a sensibilidade nos seus dedos, de tão frio. And at first, it's very painful. E no começo dói muito. Your body is telling you something's wrong. Teu corpo está dizendo para você que alguma coisa está errada. It's too cold outside. Tá frio demais ali fora. You should live in Brazil. Você tem que morar no Brasil. But then, after the pain goes away, Mas depois que a dor passa, you don't feel anything at all. você não sente mais nada. But that doesn't mean things are getting better. Mas não significa que as coisas estão melhorando. It means things are getting much worse. Na verdade, está ficando muito pior. Your body is no longer sending the signals it once did. O teu corpo não está mais enviando os sinais que começou a enviar no início. The same thing can happen with our conscience. Mesma coisa acontece com a nossa consciência. When you push away the work of the Holy Spirit in your life, Quando você deixa de lado a obra do Espírito na sua vida and you ignore your conscience, e você ignora a sua consciência, you can become numb. você pode se tornar amortecido. And there is another category for the conscience. Tem uma outra categoria para a consciência. Titus 1:15. Tito 1:15. Again, Aber will read it. Weber vai ler. Tito 1:15. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. This is a defiled conscience. Essa é uma consciência corrompida. This is when your conscience is so mixed up you can't tell right from wrong. É quando a sua consciência está tão misturada que você não consegue mais discernir entre certo e errado. And you begin to celebrate what is wicked and evil. E aí você começa a celebrar o que é mal, And o que é ruim. And you begin to condemn what is good. E você começa a condenar o que é bom. This may be happening in both of our cultures. Talvez isso aconteça em ambas as nossas culturas. It is the people who are holding to biblical truth, Tem pessoas que estão lá sustentando e defendendo a verdade bíblica, who are being condemned, que estão sendo condenados, who are being called unenlightened que estão sendo chamados de não iluminados, or bigots. ou de gente retrógrada. This too can happen in the Christian life. Isso também pode acontecer na vida cristã. Our consciences get so mixed up Nossa consciência fica tão misturada that we become embarrassed for what is good que a gente fica envergonhado por uma coisa boa and we become proud of what is evil. e a gente se orgulha daquilo que é mal. I pastor a church in a university town. Eu pastoreio uma igreja numa cidade universitária. It's one of our biggest universities in the States. É uma das maiores universidades do nosso estado. There are 50,000 students. Há 50 mil alunos naquela universidade. And there are many, many parties. E existem muitas e muitas festas lá. Every weekend it's like the Copacabana. Todo final de semana é como se fosse Copacabana. Just many parties all the time. Festa, festa o tempo todo. And students do many things they shouldn't do. E alunos fazem muitas coisas que não deviam fazer. They get drunk Ficam bêbados. and they have sex with people. E têm relacionamento sexual com pessoas. And they do all manner of sinful things. E fazem todo tipo de coisa pecaminosa. And sometimes their consciences become so defiled E às vezes a consciência deles fica tão corrompida that they don't feel bad about the sin they are committing. que eles não se sentem mal sobre o pecado que estão cometendo. They would feel ashamed if they were not a part of it. Eles se sentem envergonhados se não fizerem parte disso. That is a conscience that has become defiled. Significa que a consciência ficou corrompida. There is another category, a little different from these. Tem uma outra categoria, um pouco diferente dessas. It's what Scripture calls a weak conscience. É o que a Escritura chama de uma consciência fraca. Aber will read 1 Corinthians 8, 7 through 12. Eber vai ler 1 Coríntios 8, de 7 a 12.
1 Coríntios 8, de 7 a 12. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos, porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber à mesa em tempo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Até o 12? Till 12? Ok. You ready? I'll do 13. 13 as well. E o 13 também. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. The issue in Corinth was food sacrificed to idols. A situação em Corinto lá era a carne sacrificada a ídolo. Many Christians had come out of a pagan background, Muitos cristãos tinham saído de um contexto pagão, and they were wondering whether they could eat food that had been sacrificed to idols. e eles estavam lá tentando descobrir se podia comer comida sacrificada a ídolo. Some of them felt very guilty to do so. Alguns se sentiam muito mal com isso. They felt as if they could not eat meat that had once been involved in a pagan ritual. Eles sentiam que não podiam comer carne que um dia foi oferecida num ritual pagão. Paul will go on to explain Paulo vai explicar sobre isso. that idols are really nothing, Ele vai dizer que ídolos não são nada. and that if your conscience allows, E ele vai dizer que se a sua consciência permite, that it is okay to eat the food sacrificed to idols. então não tem problema você comer comida que antes foi sacrificada a ídolos. But many people in Corinth still felt guilty about it. Mas muitas pessoas em Corinto ainda se sentiam culpadas de fazer isso. Paul said they had a weak conscience. Paulo fala que eles têm uma consciência fraca. A weak conscience is when we feel guilty about something that is not inherently blameworthy. Uma consciência fraca é quando nós nos sentimos culpados de uma coisa que não é inerentemente indigna. We become overly scrupulous. Isto é, a gente se torna muito meticuloso, cuidadoso com coisas que não são em si erradas. Sometimes we grow up with a lot of detailed rules. Às vezes a gente cresce num contexto que a gente tem muita regrinha detalhada. And maybe it was said that you could never play cards. E talvez você cresceu num contexto em que diziam que você nunca podia jogar jogo de cartas. Or it would be wrong ever to go to any movie. Ou é errado assistir qualquer tipo de filme. Or you should not ever drink any alcohol. Ou você nunca deve beber nenhum tipo de bebida alcoólica. And then if someone tried to show you from scripture that these things were not automatically wrong, E aí se alguém tenta mostrar para você da escritura, a partir da escritura, que essas coisas não são automaticamente erradas, you can still feel guilty about it in your head and your heart. você ainda se sente culpado na sua mente, no seu coração. You have a conscience that is accusing you, Você tem uma consciência que está acusando você. even though the act itself may not be inherently wrong. Mesmo que o ato em si não seja inerentemente errado, Perhaps even growing up in a very Catholic country, talvez por terem crescido num país muito católico, there are all sorts of things that you feel bad about and you're not even sure why. pode ser que tenham coisas que você se sente mal sobre elas e não sabe exatamente por quê. And this happens for Christians anywhere. E isso acontece com cristãos em qualquer parte do mundo. We can go through life with a nagging sense of guilt. A gente pode caminhar na nossa vida com um senso de culpa que se arrasta conosco. Feeling like we are always guilty of something. Parece que você se sente sempre culpado de alguma coisa. And we have a conscience that is weak. Nós temos uma consciência que é fraca. This may be because we are ignorant of some biblical truth. Talvez é porque nós sejamos ignorantes com respeito a uma verdade bíblica. I've heard of Christians in Africa Por exemplo, eu já ouvi falar de cristãos lá na África who come to the Lord out of an animistic background. que vêm ao Senhor a partir de um contexto animista. And they used to worship a certain tree. E aí eles costumavam adorar um tipo de árvore. But then when they become Christians, Mas quando eles se tornam cristãos, they hang their laundry on that tree. eles colocam as roupas naquelas árvores.
And that is absolutely appropriate. Isto é, elas colocam roupa para secar e isso é absolutamente apropriado. But for some Christians, perhaps it still feels like they're doing something wrong. Mas aí para alguns cristãos parece que aquilo ainda é um pouco errado. That would be a weak conscience. Isso é uma consciência fraca. Or sometimes people may hold up their own example for everyone to follow. E talvez alguém fale do seu próprio exemplo e ele quer que todo mundo siga o seu exemplo. And you don't feel like you pray as much as they do. E aí você sente que você não ora tanto quanto ele. Or you don't buy fair trade coffee. Ou você não compra café que foi produzido de maneira justa e não teve ilegalidades no meio. And you feel guilty. Aí você se sente mal. Or maybe you are a people pleaser. Ou talvez você é um tipo de pessoa que gosta de agradar o outro. And you are constantly worried about what people think about E you. você está constantemente preocupado com o que as pessoas pensam a seu respeito. And so you walk around with a nagging load of guilt. E aí você anda por aí com um senso de culpa que carrega com você, que você carrega ela. Our consciences are a gift from God. Gift? A gift? Ok. Nossas consciências são uma dádiva, um presente de Deus. But they can misfire. Mas às vezes elas não funcionam bem. Our consciences must be constantly trained by the Word of God. As nossas consciências, portanto, precisam ser constantemente treinadas pela palavra de Deus. The goal is to have a clean conscience. O objetivo é ter uma consciência limpa. Acts 24 verse 16. Atos 24, verso 16. So I always take pains to have a clear conscience toward both God and man. Diz assim: eu, portanto, sempre me esforço para ter uma consciência limpa diante de Deus e dos homens. 1 Timothy 1:5. 1 Timóteo 1:5. The aim of our charge is love that issues from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. O objetivo do nosso esforço é amor que profere ou que sai de um coração puro e uma consciência boa e uma fé sincera. And Titus 3:9 says, Tito 3:9 diz assim: deacons must hold to the mystery of the faith with a clear conscience. de que diáconos têm que sustentar o mistério da fé com uma consciência limpa. 1 Peter 3:16 1 Pedro 3:16. says we should have a good conscience even when we are slandered. Nós devemos ter uma boa consciência mesmo quando nós somos malditos. So you can see over and over how important it is that we have a good conscience. Você percebe então nas escrituras, vez após vez, quão importante é ter uma consciência limpa, uma consciência boa. So let me leave you with two things we ought to do respective to the conscience. Então eu quero começar a concluir aqui com duas coisas que vocês têm que fazer para ter uma boa consciência. Number one, A primeira: turn from sin when your conscience tells you what you are about to do is wrong. se vire ou vá para longe do pecado quando a sua consciência diz que o que você está para fazer é errado. If you're watching a movie Se você está assistindo um filme and you begin to feel like it's not holy, e você está começando a perceber que não é santo, if you feel like I can't give thanks for this, que se você sente que você não pode agradecer a Deus por isso, maybe if you feel like I hope my pastor isn't here, ou talvez você sente assim: eu espero que meu pastor não está aqui, or maybe esteja aqui. if you're a pastor and you think I hope my people aren't here, Talvez você é pastor e diz assim: eu espero que o pessoal da igreja não esteja aqui. then you should leave. Você devia fugir disso. Sometimes people have said to me, Às vezes as pessoas disseram a mim assim: that movie was so bad, aquele filme foi tão ruim, I almost walked out 5 times. eu quase saí do cinema 5 vezes. You must listen to your conscience. Você tem que ouvir a sua consciência. Perhaps you have young people in relationships that are not pleasing to the Lord. Talvez vocês tenham na sua igreja jovens em relacionamentos que não são agradáveis a Deus. Maybe there is a sin that you've kept hidden and buried. Talvez você tenha um pecado que você mantém escondido, longe dos olhos dos homens. Maybe what you are looking at on your computer is not honoring to Christ. Talvez o que você está olhando no computador não honra a Cristo. Maybe even now, Talvez até agora, you or people in your congregation você ou pessoas na sua igreja are living a duplicitous life. estão vivendo uma vida dupla, de duplicidade. If your conscience is accusing you of wrong, Se a sua consciência está acusando você de erro, you must deal with that. você tem que lidar com isso.
When we ignore the conscience, Quando nós ignoramos a we put consciência, ourselves in great danger. nós nos colocamos em grande perigo. This is what Paul means by a stumbling block. É isso que Paulo quer dizer por uma pedra de tropeço. A stumbling block is not whatever you don't like about me. Uma pedra de tropeço não é o que você não gosta a meu respeito. You put a stumbling block in front of your brother or sister Você coloca uma pedra de tropeço na frente do seu irmão ou irmã when you encourage them to do what their conscience will not allow. quando você encoraja ele ou ela a fazer o que a consciência não permite. Even if the thing they can do is fine. Mesmo se aquilo que eles estão para fazer é boa, não tem problema. If they feel guilty about it, you should not encourage them to do it. Se ele se sente culpado por fazer, você não deve encorajá-lo a fazer. Because when you put that stumbling block before a believer, Porque quando você coloca essa pedra de tropeço perante um cristão, you are training them to ignore their conscience. você está treinando esse cristão a ignorar a sua consciência. And when we ignore the conscience, we are in great spiritual danger. Quando a gente ignora a consciência, nós estamos em grande perigo espiritual. So this morning, if your conscience, if the Spirit is convicting you of sin in your conscience, Então, se o Espírito está convencendo você de pecado na sua consciência, do not ignore the voice of God. não ignore a voz de Deus. Do not harden your hearts. Não endureça o seu coração. Scripture says, be saved while it is yet today. A Escritura fala, sede salvos enquanto ainda é tempo. Hoje é dia de salvação. That is the first thing I want to leave you with. Essa é a primeira coisa que eu queria deixar com vocês. And here is the second. A segunda coisa, Turn to Christ when your conscience tells you what you've already done was wrong. volte-se para Cristo quando a sua consciência lhe diz que o que você já fez está errado. So the conscience both can prevent us from sinning, Então a consciência pode tanto nos prevenir de pecar, but also after we have sinned, mas também depois de nós pecarmos, God uses the conscience to pull us to Christ. Deus usa a consciência para nos atrair a Cristo. 1 John 1:9. 1 João 1,9. If we confess our sin, he is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Hebrews says that through the blood of Christ, Hebreus fala que através do sangue de Cristo, we can be cleansed from an evil conscience. nós podemos ser limpos de uma consciência má. The conscience is meant to be our friend A consciência foi feita para ser nossa amiga, because it drives us to the cross. porque ela nos leva à cruz. God does not want to drive you to despair. Deus não quer levar você ao desespero, He wants to drive you to himself. Ele quer levar você a Ele. And let me say just a brief word to the preachers here. E uma palavra breve aos pregadores aqui. Your preaching ought to aim at the conscience. A sua pregação tem que mirar na consciência das pessoas. This is John Murray's definition of preaching. Olha a definição do John Murray sobre pregação. Personal, passionate pleading. Pessoal, apaixonada e suplicante, por assim dizer. Are you pleading with your people? Você está suplicando com o seu povo? Or are you simply preaching about the gospel? Ou você está só pregando sobre o Evangelho? No, it's good to preach about the É gospel bom pregar sobre o Evangelho and tell people what Jesus has done e falar o que Jesus Cristo fez por and eles tell the story of redemption. e falar a história da redenção. But you need to do more than preach about the gospel. Mas você tem que fazer mais do que só pregar sobre o Evangelho. You need to preach the gospel Você tem que pregar o Evangelho and implore your people, e implorar ao seu povo: be reconciled to God reconciliai-vos já com Deus. and preach to their conscience E pregar às consciências deles. and call upon them to repent and believe in Jesus. E chamá-los ao arrependimento e fé em Jesus. You don't want your preaching to be a kind of fog or mist. Você não quer que a sua pregação seja uma espécie de neblina, né, uma fumaça. You want it to be a laser. Você quer que seja um laser. So much of our preaching is just a general mist. Muito da nossa pregação parece muito mais uma neblina. And people leave church and they think, I'm a little moist. Aí elas saem da igreja dizendo assim: nossa, eu estou um pouquinho molhado. But preaching in the New Testament Mas pregação no Novo Testamento
cuts them to the heart. corta o coração. It's not a mist, but it is a laser. Não é uma neblinazinha, é um laser. Because there is preaching and appeal to the conscience. Porque a pregação é um apelo à consciência. The Puritans used to say Os puritanos costumavam dizer assim, that even after the sermon, que mesmo depois do sermão, the Holy Spirit would preach to the conscience all week. o Espírito Santo pregava a consciência a semana inteira. So we must pay attention to the conscience. Então a gente tem que atentar para a nossa consciência. Depending upon your own personality and history, Dependendo da sua personalidade, da sua história, you may be either too easy or too hard on yourself. talvez você seja duro demais consigo ou mole demais consigo. On the one hand, there is the danger of being too introspective with our conscience. Às vezes a gente é introspectivo demais com a nossa consciência. J.I. Packer said that it's a myth that the Puritans wanted this introspective conscience. O J.I. Packer diz que é um mito dizer que os puritanos eles gostavam dessa questão introspectiva da consciência. He said the Puritans condemned it repeatedly. Ele diz que os puritanos condenavam essa introspecção frequentemente. God does not want you constantly looking at yourself. Deus não quer que você olhe constantemente para si mesmo. For every one look at yourself, Para cada vez que você olha para si, you take 10 looks at Christ on the cross. você olha 10 vezes para Cristo na cruz. Some of you have this danger, Alguns de vocês têm esse perigo, but others have the opposite danger. mas outros têm o perigo oposto, And that is the danger of ignoring or suppressing the conscience. que é o perigo de ignorar ou suprimir a consciência. Perhaps you've learned to live with a low-level feeling of failure. Talvez você se acostumou a viver com um sentimento muito fraco de falha. Perhaps you are living your whole Christian life with a sense of guilt. Talvez você está vivendo sua vida cristã inteira sem um senso de culpa. That ought not to be the regular state of the Christian. O cristão não deve ser sempre assim. The normal position for the Christian should be the experience of a clean conscience. Ele não deve viver culpado, mas com uma consciência limpa. Let me just show you one more verse as we close. Deixa eu mostrar mais um verso à medida que nós encerramos. 1 Corinthians 4, verse 4. 1 Coríntios 4:4. For I am not aware of anything against myself, but I am not thereby acquitted. It is the Lord who judges me. Porque de nada me argui a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Now think about that verse for a moment. Pensa nesse verso um pouquinho. I think it's one of the most amazing verses in the Bible. Eu acho que é um dos versos mais incríveis na Bíblia. Paul says, I am not aware of anything against myself. Paulo disse assim: eu não estou consciente de nada errado que eu tenha feito. Now, Paul is not saying that he never sins. Paulo não está dizendo que ele nunca pecou. He understands he is a wretched man. Ele entende que ele é um homem impuro. He calls himself the chief of sinners. Ele se chama o principal dos pecadores. He's not even suggesting that his conscience is infallible. Ele nem está dizendo que a sua consciência é infalível. He says, ultimately, it is the Lord who judges me. Ele diz que, em última análise, é o Senhor que me julga. But do you see what remarkable statement he is making? Mas você percebe que a frase, que conceito incrível ele está dizendo? Paul is living his Christian life with a clean conscience. Ele está vivendo a vida cristã com uma consciência limpa. He puts his head on his pillow each night. Ele coloca lá a sua cabeça no travesseiro toda noite. And he feels at peace with God. E ele se sente em paz com Deus. He says, I am not aware of anything against me. Ele diz assim: eu não estou consciente de nada contra mim. What planet is he living on? Que planeta ele vive? You have nothing against yourself? Você não tem nada contra você mesmo? Again, Paul is not saying he does not sin. Paulo não está dizendo que ele não peca. But when he does sin, he brings it to the Lord. Mas quando ele peca, ele leva isso a Deus. He is living a life of daily repentance. Ele vive uma vida de constante e diário arrependimento. So that when the conscience accuses him of wrong, De tal forma que quando a consciência o acusa de erro, he runs to the cross. ele vai para a cruz. And he says, I am sorry, Lord. E ele diz: Senhor, me perdoe. Forgive me, Lord. Me perdoe, Senhor. And then he experiences the grace and love of his heavenly Father. E aí ele experimenta a graça e o amor do seu Pai This is Celestial. what
This is what the Christian life is supposed to be like. É assim que a vida cristã tem que ser. That we walk in a pattern of obedience. Que nós andemos num padrão de obediência. And when we become aware of our sin, E quando nós nos tornamos cientes do nosso pecado, we confess it quickly. nós o confessamos We rapidamente. bring it to the Lord. Nós levamos a Deus. We receive forgiveness. A gente recebe perdão And fellowship is restored. e a comunhão é restaurada. Richard Sibbes, the great Puritan, said, Richard Sibbes, o grande puritano, disse o seguinte: conscience is either the greatest friend or the greatest enemy in the world. consciência ou é o maior amigo ou o maior inimigo no mundo. I wonder which it is for you this morning. Eu estou tentando aqui imaginar qual é que é para você. What is the Holy Spirit speaking to your heart through the conscience? O que o Espírito Santo está dizendo ao seu coração por intermédio da Is consciência? your conscience your enemy, Sua consciência tem sido sua inimiga, accusing you, condemning you, acusando você, condenando você, making you feel guilty and ashamed? fazendo você se sentir culpado, envergonhado? If it is, you must run to the cross. Se é isso, você tem que ir para a cruz. But perhaps your conscience is your greatest friend. Mas talvez a sua consciência é a sua melhor amiga. It is meant to be your close companion, Ela foi feita para ser o seu amigo mais chegado, to defend you and support you, para defender você e apoiar você. to assure you that all of your sins have been buried in the ocean of God's love. Para assegurar você de que todos os seus pecados foram lançados nas profundezas dos mares. This is what it is like to live with the fellowship of the Holy Spirit. Isso é que significa viver na comunhão do Espírito Santo. God calls us to turn from our own sin, Deus nos chama a nos voltar do pecado, para longe do pecado. turn from ourselves, Isto é, nos virar para longe de nós mesmos, turn to Christ, nos virar para Cristo, be like Christ, ser como Cristo, have a clean conscience, ter uma consciência limpa and boast in the Lord. e se gloriar no Senhor. Let's pray. Vamos orar. Our great and gracious Heavenly Father, Grandioso e gracioso Pai Celestial, please send your Spirit por favor, envie o teu Espírito to convict us of sin, para nos convencer de pecado. and also send your Spirit E também envie o teu Espírito to confirm in our hearts para confirmar em nossos corações that we belong to Jesus. que nós pertencemos a Cristo. Give to each brother and sister here Senhor, dá a cada irmão e irmã aqui the beautiful biblical experience a bela experiência bíblica of walking with you in a clean conscience. de caminhar contigo com uma consciência limpa, Senhor. We pray this for Jesus' sake. Nós oramos em nome de Jesus. Amen. Amém.